Olá pessoal, tudo tranquilo? Vamos falar agora sobre a expansão do território brasileiro, desde o período colonial até a configuração atual que nós temos hoje. Vamos ver aqui quais os fatores que contribuíram para a expansão do território brasileiro até chegar aí nos nossos dias atuais. Pessoal, a ocupação e a expansão aqui da América Latina aconteceu lá nos séculos XV e XVI. O Brasil aqui começou com o período colonial, né? Quando os portugueses colonizaram o Brasil lá no ano de 1500. Então, a partir daí, o território brasileiro ele foi se formando, porque no início essas terras não eram colonizadas. Então, Portugal e Espanha definiram através do Tratado de Tordesilhas, lá ainda em 1494, que a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde seria traçada uma linha, chamada linha ou meridiano de Tordesilhas. E aí tudo que estava a leste dessa linha seria pertencente a Portugal, tudo que estava a oeste seria pertencente à Espanha. E as terras brasileiras, elas estavam exatamente aí, não a configuração que nós temos hoje, né? Mas nós tínhamos grande parte do território brasileiro que pertenceria a Portugal nessa divisão. E uma outra boa parte do território brasileiro que nós temos hoje pertenceria à Espanha. Mas o que aconteceu, gente? Não tinha fronteira, não tinha limite, não tinha guarda, não tinha polícia rodoviária federal, não tinha exército, não tinha ninguém para guardar o território ali naquele momento, né? Então, gente, não tinha um controle de fronteira. Então, as pessoas que moravam aqui no Brasil, elas não respeitaram aí o Tratado de Tordesilhas, principalmente os bandeirantes, que eram aqueles caçadores de índios que iam entrando pelo território brasileiro para procurar índios, procurar, na verdade, tudo que desse dinheiro. Índio, pedras preciosas, pau-brasil, tudo que rendesse alguma coisa, eles pegariam e trariam para vender. Eram mercenários aí, né, gente? Faziam tudo por dinheiro. E essas pessoas passaram a entrar ali para o interior mesmo das terras brasileiras e ampliar ali a área ocupada. Tínhamos também os jesuítas, que formavam missões jesuítas com o intuito ali, né, de catequizar, de levar a religião católica para o interior do território brasileiro, e ali eles iam também formando povoados. Chegou um momento, gente, que estava uma bagunça, né? Não sabia mais qual área era pertencente a Portugal e qual área era pertencente na Espanha. E nesse período, gente, por volta aí do século XVIII, a terra em si ela não tinha valor. Ela só tinha valor se ela tivesse alguma riqueza nela que pudesse ser explorada. Então, em 1750, Portugal e Espanha se juntaram, se reuniram e fizeram ali um tratado para redefinir as fronteiras, né? Em 1750, foi assinado ali o Tratado de Madrid, que considerou ali o princípio do utis possidetis. O que significava esse princípio? Que a utilidade daria a posse, um termo em latim, né? Que a utilidade daria a posse. Então, a área que estivesse sendo utilizada por brasileiros ou portugueses pertenceria a Portugal, e a área que estivesse sendo utilizada por espanhóis pertenceria à Espanha. Com isso, gente, o território do Brasil ele expandiu muito, muito mesmo. Dá uma olhadinha nesse mapa aqui como é que ficou, comparando como que era antes lá no período do Tratado de Tordesilhas. Dá uma olhada aí, gente. Tá vendo como expandiu bastante? Pra vocês terem uma ideia, né? Olha lá embaixo, Cisplatina. É o Uruguai. Pertencia ao Brasil. Então, dessa forma aí, o território brasileiro, ele não tinha as configurações ainda que nós temos hoje. Mas ele já era bem mais parecido da configuração atual que nós temos do que a que tinha na época do Tratado de Tordesilhas. E a economia do período colonial, ela se resumia ali à parte litorânea do Brasil. A primeira atividade econômica a ser explorada no Brasil foi o pau-brasil, que tinha ali no litoral do Nordeste. E naquelas áreas que foram sendo abertas ali pela exploração do pau-brasil, eles foram introduzindo a cultura da cana-de-açúcar, que eles já tinham experiência, né, do cultivo da cana-de-açúcar em outras colônias portuguesas, e então eles, por fazer a comparação do clima, trouxeram essa cultura para ser cultivada aqui no Brasil, né, lá na região do Nordeste brasileiro. E como nós já dissemos aqui, né, com a expansão da pecuária, com a expansão da mineração, com os jesuítas e bandeirantes entrando mais para dentro do território brasileiro passou a não ser explorado apenas no litoral, começou a ser explorado também no interior.
mas eram algo bem regional, algo bem localizado ali, nada em grandes proporções. O Brasil ele só passou a ter grandes povoados mesmo, o Brasil só passou a ter maiores aglomerados no interior do território já lá pelo século XIX, com o advento aí da cafeicultura, que deu aí, né, um plus no setor rural brasileiro. E antes disso elas eram bem regionais, né, voltadas sempre para a exportação. Embora que nesse ponto não mudou muito do que nós temos hoje, né? Ainda temos aí a maior parte dos gêneros alimentícios brasileiros são cultivados aí visando o mercado externo. Gente, depois da independência do Brasil, o Brasil foi fazendo uma série de acordos e foi ampliando o seu território. Dá uma olhadinha nesse mapa aqui. Olha, nesse mapa aí, gente, a gente consegue ver todas essas áreas aí em vermelho e alaranjado aí, são áreas que foram sendo ocupadas após a independência do Brasil. Olha, em 1850 o Brasil fez um acordo com o Uruguai, 1859 com a Venezuela, 1870 com o Paraguai, 1895 com a Argentina, 1901 com a Guiana Francesa, 1904 com o Equador, 1906 com o Suriname, 1907 com a Colômbia, 1909 com Bolívia e Uruguai, e foram uma série de acordos que foram contribuindo aí para que o território brasileiro tivesse essa configuração que nós temos hoje. Atualmente, o Brasil possui uma área, gente, de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Na verdade, dá aí em torno de 8,6 milhões de quilômetros quadrados. Com isso, o Brasil é aí o maior país da América do Sul, o terceiro maior país da América, o quinto maior país do mundo. Gente, o nosso país ele é tão grande que ele ocupa cerca de 5,7% de todas as terras emersas no globo terrestre. É muita terra. Mas grande parte desse território brasileiro, né, ele ainda não é explorado economicamente, ainda não é ocupado nem pela agricultura, nem pela pecuária, nem por cidades, nem por indústrias. Grande parte do território brasileiro ainda é coberto por florestas, que é uma área aí que pode vir a ser explorada no futuro, é como se fosse uma reserva que ainda nós temos lá. Vamos falar um pouquinho agora sobre o território brasileiro? Sua localização, seus fusos horários e o que ele faz ali para garantir a soberania do seu território? Bora lá? Pelo tamanho do território brasileiro e o lugar que ele está ali no globo, o Brasil possui terras em 3 hemisférios. O Brasil está 100% localizado no hemisfério ocidental, ou seja, no lado oeste do globo terrestre. Ele tem 93% das suas terras no hemisfério sul, abaixo ali da linha do Equador, e 7% das suas terras no hemisfério norte. Ele é cortado aí, né, ao sul ainda pelo Trópico de Capricórnio. O Brasil, gente, ele tem quase a mesma distância que ele tem de norte a sul, ele tem de leste a oeste. De norte a sul, ele tem cerca de 4.319 quilômetros. E de leste a oeste, ele tem cerca de 4.395 quilômetros. De norte a sul, os pontos mais extremos do Brasil é o Monte Caburaí, em Roraima, e o Arroio Chuí, lá no Rio Grande do Sul. E a maior distância de leste a oeste é a Ponta dos Seixas, lá na Paraíba, onde tem uma visão linda lá do mar, do nascer do sol. E também lá no extremo oeste do Brasil, lá a Serra da Contamana, que fica lá no Acre. Gente, aqui na América do Sul, cerca de metade do território da América do Sul é o Brasil. O Brasil é bem grande, gente. Ele faz fronteira com praticamente todos os países da América do Sul. Com exceção aí de Chile e Equador, ele faz fronteira com todos os outros. Pra vocês terem uma ideia, a fronteira terrestre do Brasil ela tem cerca de 15.735 quilômetros de extensão. E a fronteira marítima também não é pequena não. A gente tem aí mais de 7.300 quilômetros de fronteira marítima. E a fronteira marítima, gente, ela não acaba na praia não. Terminou a praia ali, já não é mais Brasil. A fronteira marítima, ela vai aí 200 milhas náuticas ainda mar adentro, que dá aí em torno de 370 quilômetros. E em toda essa região, o Brasil ainda possui terras, né? O Brasil possui ali algumas ilhas, como por exemplo, o arquipélago de Fernando de Noronha. É aí o único dos arquipélagos brasileiros que é aberto ao turismo. Temos também, pertencente ao Espírito Santo, as ilhas de Trindade e Martim Vaz. E temos ainda os penedos de São Pedro e São Paulo.
além, é claro, do Atol das Rocas, né, lá no Rio Grande do Norte, que é de origem coralígena, mas é uma ilha que pertence ao território brasileiro, é um afloramento, né, que pertence ao território brasileiro. E para garantir a soberania desse território todo, será que dá trabalho? Gente, não dá mais trabalho porque o Brasil é um país pacífico. Ele não tem, atualmente, nenhum conflito de fronteira, nenhuma disputa, nenhuma contenda relacionada à fronteira com nenhum de seus vizinhos. Mas mesmo assim, o Brasil ele ainda tem uma faixa de fronteira de 150 quilômetros. Então, até 150 quilômetros próximo da fronteira com qualquer país, toda a construção tem que ser autorizada pelo governo brasileiro. É um sistema de garantir que toda essa área será de soberania do Brasil, para que nenhuma indústria estrangeira, nenhum país estrangeiro ocupe ali e cause algum problema com o país vizinho ou coloque em risco aí a integridade do território nacional. O Brasil ele tem alguns projetos para proteger o território brasileiro, mais precisamente para o território que não tem muita gente, que é a região da Amazônia. Lá a gente tem o projeto Calha Norte, projeto Civan Brasil e Radam Brasil, que são projetos ali de rastreamento e de controle daquela região da Amazônia. O projeto Calha Norte ele visa ali garantir a segurança daquela região que está ali ao norte do Rio Solimões ali e do Rio Amazonas. O projeto Civan ele atua em toda a região ali da Amazônia Legal. E o projeto Radam Brasil ele faz um controle ali da geografia física de toda aquela área ali da Amazônia e também do restante do território brasileiro, né? Devido à grande extensão territorial brasileira e a sua localização ali no globo terrestre, atualmente o Brasil possui 4 fusos horários. O primeiro fuso horário, que está 2 horas atrasado com relação a Londres, com relação ao meridiano de Greenwich, é o território lá de Fernando de Noronha. Então, toda aquela área de Fernando de Noronha está aí 2 horas atrasadas com relação ao meridiano de Greenwich. Depois nós temos o -3, fuso horário de 45 graus atrasados com relação a Londres, que é o horário oficial do Brasil, que é o conhecido horário de Brasília. O horário de Brasília é o horário em que está 1 hora a menos do que Fernando de Noronha e 3 horas a menos que Londres. Depois nós temos o horário de Manaus. O horário de Manaus ele está aí 1 hora a menos do que o horário de Brasília, 4 horas menos do que Londres. E por fim a gente tem o Acre, que pega só o Acre e um pedaço lá do estado do Amazonas, que está aí 5 horas atrasados com relação a Londres. Então no território brasileiro a gente tem o horário oficial, que é o horário de Brasília, a gente tem o horário de Fernando de Noronha, que é 1 hora a mais que Brasília, e os horários de Manaus e do Acre, que são respectivamente 1 hora e 2 horas a menos do que o horário de Brasília. Beleza? Então, gente, por isso que quando as transmissões vão acontecer no país, elas têm que falar a referência horária delas. Normalmente essa referência horária que é dada é o horário de Brasília, né, que é o horário oficial brasileiro. Um outro detalhe importante é que recentemente foi reorganizado os fusos horários brasileiros e hoje eles respeitam os limites dos estados. Não existe nenhum estado brasileiro que é dividido ao meio, que tem 2 horas diferentes nele. Então, quando o fuso horário vem, ele passa ali, contorna e respeita ali o limite político mesmo daquele estado. Nosso país é conhecido popularmente como Brasil, mas na verdade ele tem nome e sobrenome. É isso mesmo. O nome completo do Brasil é República Federativa do Brasil. E ele tem uma estrutura administrativa que está lá na Constituição brasileira, que diz assim, da organização político-administrativa, é o artigo 18. A organização político-administrativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos dessa Constituição. Então, pessoal, é isso que está dizendo lá na nossa Constituição, na nossa lei máxima. E toda a organização interna do país, ela é feita em cima disso aí. E baseado nessa organização administrativa, o nosso país ele é dividido em 27 unidades federativas, 26 estados e um Distrito Federal, todos eles comandados aí por um governador eleito democraticamente pelo povo. Os estados são divididos em municípios e os municípios podem ser divididos em distritos. Mas essas divisões, gente, tanto de estados quanto de municípios, ou mesmo a regionalização que é feita no Brasil,
ela não é algo estático. Podem ocorrer alterações nessa divisão aí no decorrer dos anos. E é isso que nós vamos ver agora. Como que essas alterações foram acontecendo aí ao longo dos anos. Antes, porém, da gente falar sobre a divisão dos estados e municípios, sobre essa forma de organização, vamos falar sobre os três poderes que regem o Brasil. O Brasil ele é dividido ali em três poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. O executivo é aquele responsável por executar as obras, formado aí pelo presidente da República, pelos governadores dos estados e do Distrito Federal e pelos prefeitos. São esses que realmente executam, que fazem as obras, é o que faz as coisas acontecerem ali nas unidades administrativas. Nós temos o legislativo, que é formado em âmbito federal pelos senadores, temos os deputados federais, os deputados estaduais e dentro dos municípios temos ali os vereadores. Eles são responsáveis por legislar, ou seja, fazer as leis e também fiscalizar as obras do executivo, fiscalizar todas as ações do executivo. Gente, lembrando que eu estou falando aqui daquilo que está na Constituição, estou falando aqui daquilo que é oficial. Se o político que você conhece se dedica ali a arrumar emprego, a colocar a máquina para limpar o terreno, o baldio, enfim, isso não vem ao caso. Eu estou falando do que é oficial, ok? E o judiciário? O que faz o judiciário? Gente, o judiciário é formado pelos juízes e a função dele é julgar e dar a sentença. Só isso. Também, se você conhece algum juiz que beneficia político, se conhece algum juiz que vende sentença, isso aí, gente, está à margem da lei. Isso não é correto e o que nós estamos falando aqui é aquilo que está na Constituição, beleza? Nós vamos partir da organização do Brasil começando lá em 1822, a partir da independência brasileira. Como que estava o Brasil no período da independência? Vamos olhar nesse mapa aqui, observa. Gente, em 1822, o Brasil ele tinha essa configuração. Nós não tínhamos aí muitas áreas que hoje a gente já tem e tinham áreas que hoje a gente não tem no mapa. Por exemplo, a Cisplatina. Cisplatina era uma área que hoje pertence ao Uruguai e ela pertencia anteriormente ao Brasil. Nós tínhamos ainda pouquíssimos estados, nem se compara com a quantidade de estados que temos hoje. Olha, Goiás era ainda um estado gigantesco, assim como Mato Grosso, como Pará. Minas Gerais faltava um pedaço, Santa Catarina também. Bahia era muito menor do que é hoje também. Então, uma série de modificações foram acontecendo ao longo dos anos e o Brasil foi tomando essa cara que tem hoje, beleza? Nós vamos dar um salto no tempo agora e vamos lá para 1913. Esse é o mapa de 1913. Gente, nesse período de 1822 a 1913, o Brasil ele foi fazendo uma série de acordos com outros países ali que o Brasil faz fronteira com eles. Tem até um videozinho que eu vou deixar aqui que vocês podem ver todos esses acordos. E o Brasil se expandiu e passou a ter a área que ele tem hoje. No entanto, a divisão dos estados era completamente diferente. Observem aqui. Olha, em 1913 nós já tínhamos o Amazonas e o Pará. Mato Grosso ainda era grande, Goiás ainda era grande, Minas Gerais já tinha a configuração que tem hoje, assim como São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E o Nordeste também. No entanto, gente, esses estados eles ainda necessitavam de se organizar. Para que se organize a administração de qualquer território, é necessário que se realize o que a gente chama na geografia de regionalização, que é dividir por critérios regionais, critérios com afinidades que vão facilitar a administração. E nesse período, o mapa do Brasil, ele era dividido aí em 5 regiões. Nós tínhamos aí, nessa parte verde aqui no mapa, a região setentrional, que era formado apenas por Amazonas, Pará e o território do Acre. Nós tínhamos a região norte-oriental, que pega ali Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. E nós tínhamos, gente, uma região ali que era chamada de região oriental, essa parte que está aqui em vermelho, que pegava ali
Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia e Sergipe. Então, essa configuração aí era a configuração que a gente tinha da região chamada de região oriental. A região meridional pega ali o que hoje é a região sul mais o estado de São Paulo. E a região central pegava o Mato Grosso, que era um único estado gigante, não era dividido ainda em Mato Grosso do Sul, e o estado de Goiás, que pega a área de Goiás hoje, mais o estado de Tocantins, mais o Distrito Federal. Isso aí em 1913. Em 1940, nós tivemos mais algumas grandes modificações na divisão regional e dos estados brasileiros. Nós temos aqui, por exemplo, a região setentrional, que antes pegava aí Amazonas e Pará, agora ela pega aí também Maranhão e Piauí. A região nordeste agora já foi criada também. No entanto, ela é muito pequena e pega ali apenas os estados de Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Existe uma região, gente, que é chamada região Este, que ela pega aí Sergipe, Bahia e o Espírito Santo. Olha só, então o Espírito Santo, em algum momento, ele tinha características que eram próximas mais do estado lá da Bahia e Sergipe do que dos estados da região Sudeste. E a região Sul, agora também criada, ela passou a compor aí com o estado do Rio de Janeiro. Antes nós tínhamos ali a região meridional, que era Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Agora ela passa a chamar região Sul e passa a ter ali também o estado do Rio de Janeiro. E a região de Minas Gerais passa a pertencer à região central, que agora passa a ser chamada de Centro. Essa divisão regional de 1940, essa organização dos estados de 1940, ela ficou por pouco tempo. Já em 1945, outras modificações ocorreram. Observem aqui, em 1945 foram criados aí vários territórios. Nós tínhamos aí, além do território do Acre, que já existia, foram criados aí ainda o território de Fernando de Noronha, o território de Guaporé, o território de Rio Branco, Amapá, Ponta Porã e Iguaçu. Então, nós tivemos nesse momento uma criação aí de vários territórios e mais uma vez uma mudança na divisão regional. Aqui nós já temos a região norte com a configuração que a gente já tem hoje, no entanto, acrescido aí ao invés de territórios, hoje temos estados, né? A região centro-oeste já passa a se chamar região centro-oeste, com Mato Grosso, Goiás e o território de Ponta Porã. A região sul perdeu o Rio de Janeiro e ficou sendo lá São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e território do Iguaçu. Lá em cima, Maranhão e Piauí, que antes estavam na região norte, agora eles estão fazendo parte do Nordeste Ocidental. Temos aí o Nordeste ainda Oriental, aquela configuração anterior que não modificou. E temos agora a região leste, só com Bahia e Sergipe. O Espírito Santo passou a fazer parte aí da região leste meridional. 1969, novas modificações. Agora, gente, a gente já tem as regiões um pouco mais parecidas com aquelas que nós temos hoje. Vamos ao mapa. Olha, nós temos aí em 1969 já o Acre, que deixou de ser território e passou a ser estado. Nós temos na região centro-oeste a criação do Distrito Federal. Nós temos a região sul, já com os 3 estados que fazem parte dela até hoje. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E a região sudeste também, com Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. E o Nordeste também já com a configuração atual. Então, gente, de 1969 para cá, já não houveram muitas modificações na divisão regional. No entanto, alguns estados ainda se dividiram e alguns territórios deixaram de ser territórios e passaram a ser estados. Olha só, e essas modificações são as últimas que se tem aí no território brasileiro, na organização dos estados, na organização regional, é a que temos até hoje. Vamos ao mapa aqui, olhem comigo. A região norte, ela agora foi criado nela o estado de Roraima, o estado do Amapá, o estado de Rondônia. E olha esse detalhe aqui. O estado de Goiás foi dividido aí em Goiás e Tocantins. Só que Tocantins não ficou pertencendo à região centro-oeste. Tocantins ele foi lá para a região norte também. Nordeste continuou do mesmo jeito, Sudeste continuou do mesmo jeito e a região sul também continuou da mesma forma.
Gente, o que a gente pode perceber aí? À medida em que o país vai evoluindo, à medida que a quantidade de pessoas vai aumentando, à medida que as indústrias vão se espalhando pelo território, que novas cidades vão surgindo, à medida que interesses políticos passam a agir ali em alguns locais, há aí o surgimento de novos estados, há aí o surgimento de novos municípios. E tudo isso, gente, não depende simplesmente da força de uma pessoa. Tudo isso também depende da força do povo. Um estado ele não é dividido apenas porque o governador quer. É necessário que haja um plebiscito, é necessário que haja um apoio popular, é necessário que haja um apoio político. Isso não é tão simples assim. Essa configuração que nós temos aí desde 1988 é a mesma que nós temos até hoje. No entanto, gente, isso ainda pode mudar. É claro que vai mudar. A gente não sabe quando, mas que vai mudar, vai. Eu vou apresentar para vocês um mapa que pode ser do Brasil no futuro. Gente, é só especulação, mas existem ideias, existem projetos do surgimento ainda de vários estados no território brasileiro. Observa aqui, dentre as alterações que estão previstas, gente, a gente tem a criação aí do estado de Solimões, com 25 municípios lá vindo do estado do Amazonas. Temos aqui o estado de Tapajós, com 27 municípios provenientes aí da divisão do Pará. E o Pará ainda se dividiria em Carajás, com 39 municípios. Existem também previsões para a criação do Mato Grosso do Norte. Lembra do Mato Grosso que foi dividido aí em Mato Grosso do Sul? Agora ele poderá ser dividido ainda em Mato Grosso do Norte, com mais 25 municípios. São Paulo seria dividido aí também e criado o São Paulo do Sul, com 54 municípios. E ainda a criação de outros 3 territórios aí nas áreas lá do atual Amazonas, que seria o Alto Rio Negro, Solimões e Juruá. Pessoal, sempre que a gente pensa na criação de um território, é pensando também que aquele território se fortaleça e futuramente também ganhe status aí de estado. Ok? Gente, matériazinha pequena, tranquila, light. Tenho certeza que a gente esclareceu todas as dúvidas. Se deixamos uma dúvida no finalzinho lá sobre os possíveis estados, gente, não fique com essa dúvida porque isso é apenas especulação. Se você, no lugar que você mora, se você tem aí uma história, se tem um projeto de que o seu município ou o seu estado poderá ser dividido, deixa nos comentários aqui para a gente saber também, beleza? E olha, não se esqueça de deixar o apoio aqui no nosso canal, curtir o vídeo, deixar o joinha, compartilhar com todo mundo nos seus grupos. E se ainda não for inscrito, não deixe de se inscrever aqui, ativar as notificações e ser o primeiro aí a saber das nossas novidades. Beleza? Até a próxima! Cartografia é a parte da ciência que se destina aí à produção e à interpretação e leitura de mapas. Vamos falar sobre a forma com que os mapas são produzidos, quais são os principais elementos de um mapa, como que a gente faz para ler um mapa, para extrair deles ali as melhores informações e da forma mais rápida possível. Vamos lá? Vamos lá, gente. Vamos começar falando sobre os primeiros mapas. Gente, os primeiros mapas eram completamente diferentes daqueles que nós temos hoje. Por exemplo, dá uma olhadinha nesse mapa aqui. Esse mapa aqui, gente, é um mapa produzido em argila, proveniente lá daquela região da Mesopotâmia. Provavelmente tenha cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Ou seja, não tinha satélite, não tinha avião, não tinha foto, não tinha nada. Era feito a partir, é claro, da observação, em que as pessoas, para terem uma melhor noção do espaço em que elas estavam, normalmente subiam uma montanha mais elevada para que tivesse ali uma melhor compreensão do espaço. Mas com o passar do tempo, as técnicas de produção de mapas, elas foram se aperfeiçoando. Foi aí que surgiu então a chamada ciência cartográfica, que é aquela, né, que começa aí a estudar as melhores formas de você produzir mapas de forma mais rápida e da forma mais fiel possível. E nesse quesito os gregos foram pioneiros, com a introdução ali de estudos de matemática, da cosmologia. Tudo isso empregado ali na produção dos mapas fez com que os mapas avançassem muito. Isso aí eu estou falando ainda lá do século 6 a.C. Isso aí é muito tempo. Mas os mapas eles só passaram a ter mesmo uma fidelidade maior das representações a partir do século 15 e 16, com as grandes navegações europeias, principalmente aí por Portugal e Espanha.
em que, para que eles pudessem desbravar novos mares, descobrir novas terras, eles tinham que ter um maior conhecimento das áreas em que eles estavam passando. E aí, gente, a profissão do cartógrafo, ela se tornou preponderante nesse período da história. Porque à medida que eles iam navegando, eles tinham que ter referências geográficas. Se essas referências não poderiam ser na terra, porque de repente estavam em alto mar, elas tinham que ser no céu. Então, com isso, as representações cartográficas, as suas formas de orientação, elas foram se aperfeiçoando e modificando. Novos instrumentos foram sendo criados, justamente para facilitar aí a navegação, que era ali o objetivo deles naquele momento. Mas naquele período ali também a gente teve um problema, né? Porque a ciência que estava avançando, que estava ampliando, que estava ali modificando os seus horizontes a partir da descoberta, ela passou por um momento negro ali da história, que foi quando a Igreja Católica ela adaptou a ciência à compreensão que eles tinham de Bíblia. Então, se naquele momento eles compreendiam na Bíblia que a Terra era, por exemplo, o centro do universo, a ciência tinha que se adaptar. E isso acabou atrasando um pouco ali, né? Porque tínhamos ali questões religiosas interferindo ali no desenvolvimento da ciência cartográfica. Pessoal, mas a cartografia, ela passou mesmo por uma verdadeira revolução, foi no século XX. No século XX, gente, nós tivemos aí o avião, nós tivemos a fotografia com detalhes muito maior, nós já tínhamos aí os satélites. Com isso, você não precisava mais subir uma montanha para você ter a visão aérea. Com isso, você já podia ter uma visão aérea do todo, dos detalhes, e com isso fazer um mapeamento com uma riqueza muito maior de detalhes. No século XX, a gente já tinha ali o GPS, que tinha ali uma forma de localização, e tem até hoje, né, muito mais precisa, uma forma de localização de todos os lugares na superfície terrestre. Nós já passamos a ter ali o georreferenciamento, que dava ali as coordenadas geográficas de qualquer lugar na superfície do planeta. Hoje nós temos aí esse georreferenciamento, essa rede de coordenadas geográficas, sendo utilizada aí nos sistemas de navegação por GPS. Você tem aí no seu celular, que você coloca ali casa da tia Maria e você chega. Você coloca boteco do seu Chico, que você nunca foi, você consegue chegar também. Então tudo isso é a partir dessa rede de coordenadas que foi se desenvolvendo a partir da tecnologia desenvolvida aí no século XX. E a partir daí, gente, o mapa, que era um conhecimento militar, o mapa que era quase que exclusivo, se sabemos hoje que conhecimento é poder, o conhecimento cartográfico ele era um poder muito grande, porque dava ali aos gerentes, aos comandantes, a quem estava governando ali, quem era responsável por tomar uma decisão, dava a eles uma capacidade de decisão muito maior através do conhecimento do território. A partir do final do século XX, início do século XXI, nós tivemos aí uma modificação e os mapas deixaram de ser algo exclusivo das forças militares, dos governantes e dos cartógrafos. Hoje nós temos os mapas aí com uma riqueza de detalhes muito maior, sendo acessível aí na sua palma da mão através de um telefone celular. E aí nós temos a escala, que é o que vai determinar a riqueza de detalhes que você consegue ver ali naquele lugar, naquela região. Observa aqui, gente, os mapas cadastrais são aqueles que têm escala entre 1:500 ou 1:10.000. Os mapas topográficos têm escala de 1:25.000 e vai até de 1:250.000. Os mapas geográficos têm escalas aí já de 500.000 até 1 milhão. E de acordo com a finalidade desse mapa, você vai escolher ali qual escala que você vai usar. Atualmente, você consegue modificar a escala de um mapa quando você acessa, por exemplo, lá o Google Maps ou o Google Earth, porque ali você consegue dar um zoom e ver uma riqueza muito maior de detalhes. Você consegue diminuir o zoom e ver uma área muito maior com menos detalhes. É isso que é escala. E hoje a gente pode manipular essa escala ali na palma da mão através de um recurso tecnológico de forma muito simples. Os mapas gerais, gente, são mapas que você encontra aí, por exemplo, o território brasileiro, que é um mapa geral, ele tem todo tipo de informação ali, rodovia, rio, igreja, cemitério, cidades, enfim, ali é um mapa geral. Os mapas temáticos, eles já trabalham com temas específicos. Por exemplo, mapa temático da vegetação brasileira, mapa temático dos climas brasileiros,
mapa temático da densidade demográfica do Brasil, da ocupação populacional, tudo isso são mapas temáticos, que ele representa um único tema, por isso mapa temático. E a gente tem ainda, gente, os mapas especiais, como esse que a gente trouxe aqui. Os mapas especiais, eles têm ali uma informação específica para atender a uma necessidade específica. Por exemplo, né, mapas da pandemia, mapas do surgimento do coronavírus, mapa da ocupação de leitos. Isso são mapas especiais, que são criados a partir de uma finalidade específica para uma finalidade específica. Pessoal, e na representação dos mapas a gente tem um grande desafio. Porque você fazer um mapa de uma área pequena, tudo bem, está tranquilo. Agora você representar o planeta Terra inteiro, porque é impossível você representar aquilo que é esférico em uma superfície plana. Não dá. Você vai ter que escolher sobre o que você vai ser fiel. Ou você será fiel à área, ou você será fiel aos formatos ali daqueles países, do estado, da região que você está querendo representar. É impossível você ter uma representação fiel, representando todo o planeta Terra em um planisfério, né? Que é um plano representando o que é esférico. Isso é impossível. Então, em todo o planisfério, você terá que ter algum tipo de deformação, ou da área ou do formato. Por conta disso, gente, foi criado uma técnica chamada de projeção cartográfica. Cada projeção dessa, ela vai ter um objetivo, vai ter uma finalidade. E nós temos basicamente 3 tipos de representações: cilíndricas, planas e azimutais. Elas são categorizadas. Nós temos as representações equidistantes, que elas vão ser fiel ali às distâncias, mas não serão fiéis, por exemplo, à área. Agora, as equivalentes é aquela em que a área representada ela é fiel à área que está ali no terreno. E nós temos ainda as representações conformes, que é aquela que não é fiel a nenhum deles. Ela faz ali uma média, ela faz ali uma representação que não distorça muito as áreas, que não distorça muito também o formato ali, as distâncias. A projeção cilíndrica, a gente tem aí como seus representantes Mercator e Peters. Em toda representação cilíndrica, né, gente, ela funciona assim. É um cilindro que fica ali envolto a um globo iluminado. Com a iluminação desse globo, as linhas serão projetadas nessa superfície e ali a superfície que vai receber a projeção, ela vai ser desenhada ali com o que está sendo projetado nela. Então, quanto mais próximo está da linha do Equador, mais encostado vai estar ali na superfície que está recebendo a projeção. Então, mais fiéis serão ali as áreas, mais fiéis serão. À medida que você vai aumentando, que você vai indo ou mais para cima ou mais para baixo, né, se aproximando ou do Polo Norte ou do Polo Sul, você vê que as áreas vão ficando mais esticadas. E como seus expoentes, a gente tem ali Mercator e Peters. Observe aqui a diferença entre cada um deles. A projeção de Mercator, ela foi elaborada ainda lá no século XVI. É um tipo de projeção cilíndrica, né? Uma das mais conhecidas. Ela tem ali uma visão eurocentrista do mundo. Ou seja, a Europa ali é o que é para ele mais importante. Você tem nessa projeção, e a gente observa aqui nesse mapa, você tem o formato dos continentes bem próximo da realidade. Mas as áreas são completamente diferentes. Observa na projeção de Peters aqui. A projeção de Peters, já de 1973, ela buscou preservar mais as áreas. Só que a gente vê que o formato dos continentes, ele ficou alongado, ele ficou esticado. Mas para a gente conseguir comparar a diferença da área desses dois, olha só, gente, a Groenlândia. Olha a Groenlândia na representação de Mercator, como ela é praticamente do tamanho do Brasil na representação de Peters. Já na representação de Peters, a gente vê a Groenlândia bem pequena. Por quê? Qual é o tamanho verdadeiro? É o tamanho da projeção de Peters. Só que o formato da Groenlândia ficou completamente diferente. Olha lá, ficou com a parte sul afunilada e a parte norte bem esticada, bem alargada. Então, qual dos dois é mais fiel? Qual dos dois é mais real? Nenhum deles. Um preservou o formato, o outro preservou a área. A outra projeção que nós vamos ver é a projeção cônica. Gente, para você
entender bem a projeção, quando você olha o nome dela, já fica fácil de saber como que ela é. A projeção cônica é que você vai colocar ali em volta do globo iluminado, você vai colocar um cone. E esse cone, ele vai receber ali a projeção. Gente, se a projeção cônica, ela não tem como representar toda a superfície terrestre. Você vai escolher ali qual parte da superfície terrestre que você vai representar. Observa aqui na nossa ilustração como que ela funciona e como que ela projeta. Olha só, então ela é usada, né, para lugares menores e ela apresenta, gente, deformações sempre maiores na base e no vértice. Justamente são as áreas que estão mais longe do contato com o globo iluminado. Então, nas áreas que estão ali em contato, tanto área quanto forma são mais fiéis. À medida que vai se aproximando ou da base ou do vértice do cone, essas deformações elas vão ficando maiores. Esse tipo de projeção cônica, ele era mais usado para representar tanto o Polo Norte quanto o Polo Sul. E como a gente observa aqui, os paralelos eles ficam ali circuncêntricos e os meridianos ficam ali em formato de radiais. E por fim, a projeção azimutal ou plana. Gente, plana é uma superfície plana que está ali mais uma vez em contato com o globo iluminado. Qual a parte que vai ser mais fiel? Aquela que está encostada com o globo. À medida que vai se afastando ali do centro da área que você está projetando, você vai tendo deformações maiores. No entanto, gente, com o avanço da tecnologia e hoje representações como o Google Maps, o Google Earth, você consegue ter ali na palma da sua mão o planeta Terra inteiro em diferentes escalas. E a partir dali você consegue modificar ali, girar o globo para um lado, para o outro, e você tem uma forma, você tem uma representação do planeta inteiro ali na palma da sua mão. Então isso fez com que essas projeções cartográficas, que sempre têm deformações, né, que elas fossem aí caindo em desuso. Ainda são muito utilizadas, até porque você não tem telefone em todos os lugares. E para você ter um aparelho para você visualizar esse tipo de recurso, esse tipo de tecnologia, você precisa de energia. Então, em lugares ainda inóspitos, em possibilidades em que um aparelho desse acabe a energia, ainda é necessário ali o recurso de papel, e aí você tem que recorrer e escolher um tipo de projeção cartográfica. E um mapa, para que ele represente de forma fiel a realidade, ele é necessário que tenha nele alguns elementos que são principais. Como, por exemplo, a escala. O que é a escala de um mapa? Já dissemos aqui, é a riqueza de detalhes que você vai conseguir ver. Uma escala, você consegue ver a representação da realidade ali no papel. E você consegue ver qual é a relação de proporção entre o que está representado no papel e o que existe na realidade, no terreno mesmo. Uma escala ela pode ser dividida de dois tipos. Escala numérica, que é como essa que vocês veem aqui, tem um número e o número 1, 2 pontos, e esse que tem na frente é quantas unidades desse número 1 que está representado no papel, que é o equivalente na realidade. Por exemplo, 1 para 50 mil. 1 para 100 mil. Essa unidade normalmente é centímetro. E nós temos a escala gráfica. A escala gráfica é aquela que tem, além do número, tem um desenho ali que vai mostrar. Muito utilizada em mapas em que você trabalha ali uma ampliação ou uma redução dele. Vai continuar sempre fiel. A escala numérica não. Olha só aqui. Aqui a gente tem a escala gráfica. Essa escala gráfica aqui, ela está demonstrando aí, né? Cada partezinha branca e preta dessa aí equivale a 20 quilômetros. Então, nós temos aí 0, 20, 40, 60, 80, 100, no final, 100 quilômetros. É uma escala gráfica. Essa de baixo aqui também é uma escala gráfica. E escala numérica, gente, é só essa última aqui de baixo, 1 para 100. Significa que a cada 1 centímetro no mapa equivale a 100 centímetros no terreno, a 100 centímetros na realidade. Orientação é como você vai se orientar, como você vai se localizar no mapa com relação aos pontos cardeais. Todo mapa tem que ter uma indicação dos pontos cardeais, ou no mínimo a indicação do norte. Porque se você tem ali o norte, você consegue a partir dele determinar os outros pontos cardeais. Normalmente nos mapas o norte fica indicado para cima. No entanto, você sempre tem que observar a orientação do mapa, porque vai que o norte está do lado. Pode ser. Dessa forma você teria que virar o mapa para ter a orientação do norte para cima.
Mas o norte no mapa, ele pode estar para qualquer lugar, desde que você tenha uma setinha indicando, ok? E a legenda, que é uma das primeiras coisas que a gente deve observar na leitura de um mapa, é a legenda mesmo, é o significado de todos os símbolos, linhas, cores que estão presentes no mapa. O que significa isso? Essa cruzinha significa o quê? Essa linha azul significa o quê? Esse pontilhado significa o quê? Então todas as cores encontradas no mapa, todas as linhas, todos os símbolos têm que ter uma correspondência aqui no cantinho do mapa, que a gente chama de legenda. Essa legenda que vai determinar aí os significados. E todo mapa tem que ter também, né, gente, um título. O título é o resumo do que o mapa vai falar. É o tema central do mapa. Quando a gente vai ler um mapa, então, a gente tem que observar essas 4 coisas. Primeiro, o título, que é o que vai dar para a gente ali a ideia central sobre o que o mapa está tratando. Em segundo, a legenda, que através das legendas a gente vai conseguir entender o significado de tudo aquilo que está no mapa. A orientação, que é qual a localização do mapa ali, se ele está de cabeça para baixo, né? Não existe cabeça e orientação, mas se ele está invertido, como é que está? E as escalas, para a gente ter uma noção da correspondência daquilo que está ali com a realidade. Pessoal, e topografia e curvas de nível? Aí a gente está falando dos mapas agora, que tem a representação do relevo. Cada linha correspondente no mapa, a gente chama de uma curva de nível. E onde essa linha passa, ela representa ali uma certa altitude, seja altitude positiva ou altitude negativa. Por convenção, todas as áreas que estão aí acima do nível do mar são representadas aí nas cores verde, amarelo, marrom, violeta, violeta escuro e branco, começando o verde a mais baixa e indo até o branco como a área mais elevada. E no nível do mar, sempre representada aí, né, abaixo do nível do mar, as áreas em tons de azul. Tudo tranquilo, gente? Fixou bem aí o conteúdo? Já sabe, hein? Eu sempre falo, se não aprendeu tudo ainda, volta e assiste o vídeo de novo. E é claro, gente, se ainda assim restar alguma dúvida, deixa nos comentários aqui que a gente vai estar esclarecendo para vocês. Fala galera, e aí, tudo bem? Já te bateu aquela dúvida em algum exercício? Se o que você está vendo ali é latitude ou longitude? Já? Então presta atenção nessa aula que hoje a gente vai esclarecer essas dúvidas e mais algumas dúvidas relacionadas aí a coordenadas geográficas. Primeira coisa, gente, o que é coordenada geográfica? Coordenada geográfica é a medida em graus ali de qualquer ponto da superfície terrestre, até a linha do Equador e até o meridiano de Greenwich. E para se determinar uma coordenada geográfica, temos que ter ali o conhecimento de latitude e longitude, e para sabermos latitude e longitude, a gente tem que saber quais são os paralelos, quais são os meridianos e como que é calculada aí, né, a latitude e longitude com relação aí aos paralelos, aos meridianos, à linha do Equador e ao meridiano de Greenwich. Vamos começar falando dos paralelos. Os paralelos são aquelas linhas que cruzam perpendicularmente ali a linha do Equador. Os paralelos sempre se encontram, eles são uma circunferência em torno da Terra. Alguns paralelos têm nomes e outros não. Na verdade, você pode traçar um paralelo aonde você quiser, em quantos graus você quiser, mas somente 5 deles têm nome, que é a linha do Equador, que é o paralelo central, né, que divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. Nós temos o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico, e entre a linha do Equador e os círculos polares, nós temos os trópicos. Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. A latitude é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre até a linha do Equador. Ela varia de 0 a 90 graus para o norte e de 0 a 90 graus para o sul. Os meridianos, eles ligam um polo ao outro do planeta, ou seja, vão do polo norte até o polo sul. Os meridianos, eles não fazem a circunferência total do planeta. Eles vão apenas de um polo ao outro. Os únicos meridianos que têm nome é o meridiano central, né, o meridiano de referência para as horas, que é o meridiano de Greenwich, e o antimeridiano, que é a linha internacional da data, que está exatamente o oposto do meridiano de Greenwich, lá do outro lado do mundo. O meridiano de Greenwich, ele foi instituído em 1884 como convenção para determinar ali qual seria o hemisfério leste e qual seria o hemisfério oeste. O meridiano de Greenwich, ele passa sobre a Inglaterra, mais precisamente sobre a cidade de Londres, no bairro de Greenwich. Longitude é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre
até o meridiano de Greenwich, que é o meridiano de referência, né? Que é o meridiano central. Quando a gente estuda em fuso horário, a gente vê que as longitudes elas vão aí de 15 em 15 graus. No entanto, temos que ter em mente que esse de 15 em 15 graus é apenas para determinar os fusos horários. Mas qualquer linha que você traçar no planeta Terra, de norte a sul, pode ser aí um meridiano. E o meridiano varia de 0 a 180 graus, a leste de Greenwich e a oeste de Greenwich. Então, quando você tem o cruzamento ali de um ponto de latitude e um ponto de longitude, você tem uma coordenada geográfica. Só existe coordenada geográfica quando você tem esses dois pontos, um ponto de latitude e um ponto de longitude. E através deles, gente, você pode localizar qualquer ponto na superfície terrestre. Lembrando que a latitude e a longitude são medidas em graus, minutos e segundos. E para que serve a coordenada geográfica? Gente, hoje uma coordenada geográfica serve para quase tudo. Na vida moderna que nós estamos tendo hoje, não existe navegação por GPS sem coordenada geográfica. Como que você vai achar o shopping? Como que você vai achar a casa do seu primo? Aquele lugar que você nunca foi, que você colocou ali no GPS para você encontrar, para determinar a rota para você? Então, pessoal, se a gente tem hoje essa vida fácil aí com os navegadores GPS, é por conta também das coordenadas geográficas. E hoje, gente, com as imagens de satélite, esse georreferenciamento, né? Ou seja, a determinação de coordenadas geográficas para todo ponto do planeta Terra, isso deu uma função também para as coordenadas geográficas na precisão dos bombardeios, do lançamento dos mísseis, que através de coordenadas geográficas, eles são lançados e atingem aí com precisão qualquer lugar do planeta Terra, independente da distância em que eles estão sendo lançados. Então, aprenderam tudo de coordenadas geográficas? Não, gente, ainda não? Então volta e assiste o vídeo de novo. Em todos os anos em que existem Olimpíadas e Copa do Mundo, o assunto fuso horário ele volta à tona, justamente porque todo mundo, para assistir a Olimpíada e Copa do Mundo, que é um evento que ocorre em uma localidade do planeta, em um fuso horário, 23 fusos horários que estarão ali com horas diferentes, tendo que adaptar ali a vida para assistir ali aos eventos esportivos. E pensando nisso, as organizações ali desses eventos esportivos, elas procuram até adaptar o horário em que as atividades esportivas vão acontecer àqueles países em que tem ali uma grande audiência para aquele esporte, para aquele evento. Mas antes da gente falar de fusos horários, já é inscrito no canal? Não é não? Então se inscreve aí, gente. Nos dê esse apoio aí, ativa as notificações, seja o primeiro a saber aí das nossas novidades. E compartilhe esse vídeo aí com a maior quantidade de pessoas possíveis. Deixa também aqui o seu like. É assim que o YouTube me dá mais moral e a gente passa a ter condições aí de produzir mais material para vocês. Mas enfim, por que em ano de Copa do Mundo e Olimpíada o assunto fuso horário ganha evidência? Nos concursos, nos vestibulares, sempre acaba caindo uma questão, porque é algo que chama muita atenção, já que 23 fusos horários no mundo terão que adaptar a sua vida para assistir ali aos eventos esportivos que estarão acontecendo ali em um determinado lugar do planeta. O que são os fusos horários então? Como que eles são divididos? Quando que eles surgiram? Vamos ver isso aqui agora. Em 1884, se reuniu lá na cidade de Washington, nos Estados Unidos, representantes de cerca de 25 países. Lá eles se reuniram com o objetivo de ter um padrão aí nas horas mundiais, porque antes disso, cada lugar considerava ali o seu horário. O horário que o sol nascia ali, ele considerava ali o horário do início do dia. E por conta disso, era necessário que ocorresse ali uma padronização desses horários. E ali eles resolveram dividir o planeta Terra em 24 fusos horários. E como o planeta Terra ele tem 24 horas, ou seja, demora 24 horas para concluir ali o seu movimento de rotação, mais precisamente 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, mas arredondando ali 24 horas, eles pegaram o planeta Terra, todos os 360 graus da circunferência do planeta Terra e dividiram ali em 24, para que tivessem ali 24 horas diferentes no planeta Terra, que ficou conhecido aí como fusos horários, onde cada fuso horário corresponde ali a 15 graus. Então nós temos no planeta Terra 24 fusos horários, cada fuso horário corresponde a 15 graus e cada 15 graus, cada fuso horário é 1 hora de diferença de um para outro.
E para determinar esses fusos horários, eles usaram ali linhas que a gente conhece como meridianos. Então, os meridianos, que são aquelas linhas traçadas de norte a sul, elas que determinam o fuso horário. O fuso horário ele tem um meridiano de um lado e um meridiano do outro, e entre um meridiano e outro, a gente tem ali 15 graus de diferença. Como o planeta Terra ele realiza o seu movimento de rotação no sentido oeste-leste, a parte oeste do planeta Terra ela recebe a incidência dos raios solares primeiro. Então, quanto mais a leste você avança nos mapas, nos fusos horários, mais as horas vão aumentando. Se você vai para oeste, as horas elas vão diminuindo. A cada 15 graus aumenta uma hora, a cada 15 graus diminui uma hora, aumentando para leste, diminuindo para oeste. Sempre a partir do meridiano central, que é o meridiano de Greenwich, o meridiano zero, que passa lá sobre Londres, na Inglaterra. Ok? O meridiano zero, gente, ele divide ali um fuso horário. Então a gente tem ali 7 graus e meio à direita de Greenwich, 7 graus e meio à esquerda de Greenwich. Ou seja, a leste e a oeste, você tem ali o meridiano de Greenwich dividindo o fuso horário zero ao meio. Ok? Então, o meridiano de Greenwich, ele não determina fuso horário, porque ele divide um fuso ao meio. 7 graus e meio a leste e 7 graus e meio a oeste, determina ali o fuso horário zero, o fuso horário central, para determinar as horas aí do planeta Terra inteiro. É o fuso de referência. E a partir de 7,5, você tem aí a contagem de 15 graus. Então, a cada 15 graus, muda aí. Para leste, acrescenta uma hora, para oeste, reduz uma hora. E a hora determinada ali pelo meridiano central, a gente chama de hora GTM, ou Greenwich Meridian Time. Ok? Gostaram aí do meu inglês, né? Esquece esse detalhe aí. Bola para frente. E o Brasil, como é que fica nisso aí? O Brasil ele é um país muito grande, tanto no sentido norte-sul, quanto no sentido leste-oeste. Mas para determinação de fusos horários, a única distância que interessa é aquela no sentido oeste-leste. E assim, o Brasil ele está em áreas de 4 fusos horários. O Brasil ele tem um fuso horário que é o -2 com relação a Greenwich, que é o fuso horário de Fernando de Noronha. Ele tem o fuso horário oficial brasileiro, que é o -3 com relação a Greenwich, que está aí a 45 graus, que é o horário oficial do Brasil, o horário de Brasília. E a gente tem o fuso horário de Manaus, que está ali -60 graus com relação a Greenwich. E temos ainda o horário do Acre, que é o último fuso horário brasileiro, que está aí 2 horas a menos que Brasília e 5 horas menos do que Londres. Interessante sobre esses fusos horários é que eles respeitam os limites políticos. Nesse caso, o que acontece? O fuso vem, quando chega aqui ele escolhe, ou vai jogar todo esse estado do lado leste, ou vai jogar todo do lado oeste, para que ele não tenha ali 2 horas dentro do mesmo território. Mas então, se a Terra é redonda e ela gira ali no movimento oeste-leste, que é o movimento de rotação, quando que começa o dia? Gente, isso também tem que ser convencionado, que o dia começa onde o sol nasce. Mas quando que vai mudar a data? Então, por conta disso, se convencionou a linha internacional da data, que é conhecido também como o antimeridiano, porque ela está exatamente o oposto do meridiano de Greenwich. Observa aqui, gente, essas ilhas aqui lá do Pacífico são as primeiras áreas que comemoram aí o Ano Novo. A linha internacional da data ela está lá a 180 graus, já que o meridiano de Greenwich está a zero, essa linha é o oposto, ela está lá a 180 graus. As ilhas de Kiribati e Samoa são as primeiras ilhas a começar aí um novo dia. Mas, na verdade, as grandes metrópoles mesmo, que são as primeiras aí a receber, a comemorar o Ano Novo, a ter aí a incidência solar de um novo dia, são algumas cidades lá da Nova Zelândia. E só a título de curiosidade, nós temos a Rússia como o país que tem a maior quantidade de fusos horários aí no nosso planeta. A Rússia, por ser um país gigante, também no sentido oeste-leste, somente na Rússia a gente tem 11 fusos horários, ou seja, 11 horas diferentes dentro do mesmo país. E para finalizar, vamos falar sobre horário de verão. O que é horário de verão? Horário de verão, gente, é uma estratégia governamental utilizada para economizar energia durante os meses de verão, já que nos meses de verão o sol ele ilumina a Terra mais,
naquela região, né? Ou seja, o período do dia é maior, então o horário de verão você aproveita mais a luz do dia, a iluminação solar, e com isso reduz o consumo de energia elétrica. O horário de verão consiste em adiantar a hora relógio em 1 hora, normalmente no início do verão, e volta ao horário normal quando o verão finaliza. Alguns gostam, alguns não gostam. No Brasil mesmo, esse horário de verão ele se encontra suspenso. Pode voltar a existir? Pode, mas isso vai depender ali de vontade política, de vontade governamental e também da necessidade, se vai realmente ter ali uma economia real de energia. Beleza? Tranquilo? Então é isso, pessoal. Obrigado por estarem comigo até agora e a gente se vê no próximo.